Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa Espírita. Eu vou fazer uma leitura de um texto do livro Convites de Sheila, pelo Espírito de Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares a alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que desenvolve resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deves em favor da própria felicidade. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqui estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Vamos nesse momento, então, silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por esse momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidando para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares que deixamos em nossos lares, aonde eles estiverem, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações os nossos pensamentos, por aqueles que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições, pelos nossos entes queridos nós te pedimos,
e por toda a humanidade que sofre. Amado Mestre Jesus, fazei que esses poucos momentos que aqui estamos, que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nos tornando melhores, para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos aqui presente a nossa irmã Genesi, trabalhadora incansável da Casa Espírita, na Casa Espírita e da doutrina dos Espíritos. Que Jesus te abençoe e te ilumine. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre causa e efeito, que é muito diferente de ação e reação. Então, para que a gente entenda, eu vou conversar um pouco, contar uma história que Divaldo contou, dia 22 de 8 de 2007, quando ele esteve aqui em Tubarão pela segunda vez, naquele ginásio Salgadão que foi demolido, não é? E esse fato é um fato verídico. Ele nos narrou na época, dizendo que a gente devia ficar muito atento para ver o que é causa e efeito, que é muito diferente de ação e reação. Então ele conta o seguinte, que no século XX, que a maioria de nós também está vindo do século XX, né? Havia um jovem estudante de medicina, ele estava no 5º ano. E a monografia dele seria sobre a eutanásia. Ele defendia a eutanásia com unhas e dentes. Ele dizia que a eutanásia, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, no final da vida, naquele sofrimento, alguém com Alzheimer que já não conhece mais nem os seus. Então ele dizia que isso seria um alívio, um benefício para a pessoa que estava sofrendo e para os seus cuidadores. Os anos passaram, passou mais uns anos, Merle se formou e começou a clinicar. Ele formou-se em pediatria com especialização e montou uma clínica lá na Califórnia e os anos passaram, ele ficou um médico muito bem conceituado lá na Califórnia. Ele casou-se, teve uma filha e essa filha também tornou-se médica e teve uma filha. Então, Merle teria uma neta. Só que a filha, quando formou-se, começou a clinicar, ela resolveu ir para Los Angeles. E Merle, a esposa, não aguentavam mais a saudade da neta, né? Quem é avô sabe quantos netos são preciosos para nós, né? Não sei se é porque nós temos mais tempo para ficar com eles, né? E o que ele fez? Comprou um terreno lá, construiu 2 mansões, uma para ele e outra para a filha, e mudou-se. Mas chegou Los Angeles, era assim, sempre havia, no século passado, segundo o Divaldo narrou, muitos temporais, e nesses temporais, assim, rápido, havia alagamentos, queda de poste, queda de árvores, e numa noite dessa, a filha e o genro tinham ido trabalhar. O telefone toca, tarde da noite, e ele vai atender. Então, estavam chamando o Merle para ir
Instituto Médico Legal para reconhecer 2 corpos que haviam lá, um masculino e um feminino. Então, esses 2 corpos eram a filha e o genro. Então, dali para frente, ele assumiu a menina, eles assumiram como pais a menina. Os anos passaram, ela estava na escolinha infantil, ela estava fazendo 7 anos, e eles resolveram, então, dar uma festa muito grande para todos os coleguinhas, para todas as mães. Só que no dia dessa festa, era um sábado, de manhã, quando ele foi no quarto da neta, ela estava ardendo em febre. E ele, então, deu um medicamento. Quando chegou perto do meio-dia, ele deu uma outra dose. Então, a festa começou, aquele criançada brincando, as mães se divertem mais do que as próprias crianças. E ele começou a olhar e não enxergava a neta. Aí ele saiu à procura naquele espaço que era muito grande, encontrou a menina sozinha num banco, muito febril. Aí ele trouxe para dentro de casa, chamou um amigo dele que estava na festa, que era pediatra, que era uma sumidade lá em Los Angeles, e ele examinou a menina e disse: olha, colega, a Bárbara, ela pegou uma virose de um vírus desconhecido que ainda não encontrou-se um antídoto, a cura. Aí ele disse: a Bárbara só terá 15 dias e no 10º dia em diante ela vai ter muita falta de ar, ela vai sofrer muito. Aí ele disse: não, tu me indica uma clínica que é melhor do mundo. Ele indicou uma clínica em Nova York e ele foi com a menina para Nova York. Chegando lá, nesse hospital, já estava esperando ele, o médico, a equipe que examinou a menina disse que não tinha descoberto nada que curasse essa virose. Então, o ideal seria ele voltar para casa, para a menina ter os últimos dias de forma tranquila. Ele disse: não. Aí ele foi, eles então me diga aonde tem alguém que saiba lidar com isso. Ele disse: na Alemanha, em Turim, existe uma clínica que eles estão ainda em pesquisa para encontrar o vírus, o antídoto para acabar com esse vírus, a cura. Ele disse: pois é para lá que eu vou. Ele levou 3 dias de viagem, a menina assim, cada dia pior. E quando ele chegou lá, esses médicos lá de Turim disseram: não, nós ainda não encontramos, nós estamos iniciando a pesquisa. Aí ele ficou furioso, ele disse: então me diga alguém. Ele disse: não, é bom que o senhor volte para casa, porque ela já está no final. Ele disse: não. Ele disse: então eu sugiro, o médico da Alemanha, que você faça a eutanásia, se não quer que a menina sofra. Ele disse: não, mas desde quando eu vou fazer isso com a minha neta? Ficou furioso. Daí o médico disse: olha, aqui mesmo, lá em Nova York, num subúrbio, existe uma clínica simples e que o médico de lá está pesquisando, já testou em animais e deu efeito, surtiu efeito. Aí ele voltou com a menina para Nova York. Quando chegou lá, havia já uma ambulância esperando ele, que era um carro velho caindo aos pedaços. Ele não se importou. Ele entrou nesse carro e foi para esse subúrbio de Nova York. E quando ele chegou lá, viu aquele casebre diferente das clínicas que ele estava acostumado. Aí ele entrou, já ia dizendo: eu sou o doutor. Aí ele viu que ele não tinha mais que ter esse orgulho. Ele assim: eu vim amando de fulano de tal. Aí o médico disse: sim, pode ir, coloque a sua menina aqui. Eu já estava esperando. O outro colega passou como é que a gente diz? A ficha dela, mas não me ajuda, menino que é médico. Prontuário, tá? Menino que é médico. Aí o prontuário dela, então o senhor coloca a Bárbara aqui. Daí ele começou a examinar a Bárbara e disse assim: olha, eu só testei essa pesquisa em animais, ratos e coelhos, e funcionou. E com humano eu nunca testei. Dele assim, daí o avô disse: ela vai morrer mesmo, então teste. Aí ele, conversando com a menina, mandou colocar seu maiô nela, e ele tinha 2
duas banheiras enormes, uma com água quente e outra com água fria. E ele colocava a menina, que é o chamado choque térmico, numa e passava para a outra. Aí, num determinado momento de agora, nós vamos aplicar o antídoto. E aplicaram, e a menina se recuperou. Mas eu pulei a parte mais interessante do efeito. Aí, nesse trajeto de volta da Alemanha até Turim, enquanto a menina dormia no colo dele, agitada, ele pensou, enquanto ele estava no 5º ano, que ele era muito jovem, que ele defendia a eutanásia, e uma noite, quando ele estava de plantão, houve um desses temporais, muito grande, isto na Califórnia, também lá acontecia isto, e ele, no hospital que ele estava, a enfermeira, a secretária, recebeu um telefonema dizendo que precisava de um médico, deu o endereço, porque ela era parteira, estava cuidando de uma parturiente, já fazia um dia, a parturiente não tinha mais força nenhuma e ela também não sabia mais o que fazer. Aí a moça do telefone disse, mas nós não temos ninguém disponível. Ela assim, os dois vão morrer. E o que ela fez? Ela, espere um pouquinho. Foi lá, conversou com esse menino, o Merlin, estudante de medicina, né? E ele, então, primeiro foi falar com o obstetra. Ele explicou tudo para ele, o que ele deveria fazer, porque ele disse que não tinha prática. E quando ele chegou lá no subúrbio, ele custou muito a chegar, porque tinha muita água, poste caído, mas chegou. Quando ele chegou lá nesse subúrbio, era tipo um cortiço e tinha uma escadaria. No final da escadaria tinha 6 crianças sentadas, famintas, com frio, e ele foi para o quarto. Lá havia uma mulher deitada, assim, exausta, dormindo, que seria a parturiente, e a parteira do lado, como eu dizia o Divaldo, a paradora, cochilando. Aí a mulher acordou, a parteira, e disse, olha, explicou toda a situação para ele. Aí ele foi examinar, ela assim, ela não tem contração nenhuma, o que eu vou fazer? Ele foi na janela daquele quarto, olhou para o céu e disse, meu Deus, me dê uma luz, me oriente. E rezou o Pai Nosso como nunca havia rezado. E quando ele saiu para atender a mulher, que ele virou, a mulher estava tendo contrações. Aí ele fez o parto. Muito bem até aí. Tá? Aí quando ele foi, era um menino, quando ele foi pegar o menino para medir e pesar assim com a mão, ele viu que o menino tinha o pé torto. E ele disse, meu Deus, e a mãe já estava sendo beneficiada com sono. E a parteira estava cochilando, que estava exausta, assim. O que vai fazer esta criança com este pé torto? Vai ser chamado de manco, vai ser chamado de coxo e de outras coisas mais. Mas eu vou impedir isso. E preparou a injeção da eutanásia para dar nesta criança. Só que na hora que ele foi aplicar a injeção, ele disse, eu não sou Deus. Não tenho direito de decidir sobre a vida do outro. Pegou, esvaziou a injeção ali e colocou no lixo. Ninguém percebeu. E o tempo passou. Quando ele está nessa clínica lá, que vem esse médico, aí quando o médico levanta, ele percebe que o médico é manco. Aí tá, ele fez todo o tratamento na menina, ele disse assim, doutor, eu preciso lhe contar uma história. Ele disse, não, eu já sei toda a sua história e a minha história que a minha mãe me contou. Então, eu só estou retribuindo o que o Senhor fez lá atrás por mim e pela minha mãe. Então, veja, causa e efeito. Demorou quantos anos, e se não fosse aquele menino do pezinho torto, que ele queria aplicar a injeção de eutanásia, uma injeção letal, e ele não teria salvo a filha dele. Então, quando ele colocou essa história, ele deixou bem claro para nós causa e efeito. Né? A causa e efeito é diferente da ação e reação. Porque a ação e reação, eu pego uma bola de borracha, jogo na parede, ela volta para mim com a mesma intensidade, a resposta é rápida. Então, isso é da física.
E para nós é causa e efeito, que a gente faz algo, ou de bom, ou de ruim, leva um tempo, aquilo volta para nós. Então vamos pensar que nós devemos sempre fazer coisas boas, que um dia vai chegar até nós. E se fizermos coisa ruim, também vai chegar e vai chegar a galope, né? Então, este autor aqui, Cristiano Torch, Espiritismo Passo a Passo com Kardec, que é um livro muito bom, é uma interpretação das obras básicas, não é? E então ele fala sobre causa e efeito. Então ele diz o seguinte: a justiça divina é perfeita e infalível. Nós constatamos isto na história, no fato que foi narrado, porque está inscrita em nossa própria consciência. Então, tudo aquilo que nós fizermos de bom ou de ruim está inscrito na nossa consciência. Lá na frente, quando vier o retorno, nós vamos ter o entendimento que foi algo que a gente praticou ou deixou de praticar. E diz o seguinte: Deus não falha nunca. Todos os nossos atos passados ou presentes, bons ou maus, repercutem futuramente em nossas vidas, sejam nesta própria reencarnação, na espiritualidade, seja nas vidas futuras, porque somos um produto do passado. Então, se nós não respondermos nesta encarnação, nós vamos responder quando a gente desencarnar, o nosso espírito vai responder, ficando num lugar que não é nada bom. E se não respondermos lá, podemos ter certeza que quando nós reencarnarmos de novo, nós vamos responder. Por quê? Porque é a nossa própria consciência que está cobrando de nós. Então eu sempre digo, Deus é perfeito, Deus é muito bom. Por que Ele é bom? Ele não pune. Quem nos pune somos nós mesmos através da nossa consciência e através do livre-arbítrio, que é o poder de decisão. Não é? Mas ele continua: o princípio de causa e efeito é tal como as outras leis naturais. Tem a lei do trabalho, tem a lei do amor, tem a lei da justiça, e assim vai. São, acho que 7 ou 9 leis, que eu não recordo, não é? E, sabe, 10? Tá, são 10 leis, que faz tempo que a gente estudou e a gente não consegue deixar retido tudo, não é? Tá, mas como a gente sempre tem alguém disposto a nos ajudar, obrigada. Tá? Então, eu sempre digo, Ele nos deu o poder da gente mesmo se julgar. Então, vamos aprender a nos julgar. E por esse julgamento que nós temos, que é um julgamento livre, que é a nossa consciência, ele diz: por ela verificamos que Deus não castiga e não perdoa. Deus é justiça pura. Então, observe bem, Ele é justiça pura e nós só somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós não somos assim pelas atitudes do nosso pai. Não, nós somos responsáveis por nós mesmos. Porque de 0 a 7 anos, a criança ainda está muito ligada, está muito presente na vida dela, os anjos guardiões dela. Dali para frente, ela já começa a desabrochar, a mostrar o caráter dela. Agora, imagine nós com esta idade, não é? Então, nós somos responsáveis e devemos ser conscientes com as nossas atitudes. O princípio de causa e efeito, tal qual a da reencarnação, é a manifestação da soberana justiça infinita e bondade e misericórdia de Deus, por meio do qual nos reconhecemos. Nós somos artífices do nosso próprio futuro, seja ele infeliz ou venturoso. Quando nós falamos aqui que nós construímos nosso futuro, vamos falar de conduta moral, porque de material é só nós precisamos, porque ainda habitamos no planeta Terra e se faz necessário, não é? Mas nós é que somos responsáveis pela infelicidade ou pela felicidade. O homem ainda não pode gozar de completa felicidade na Terra, em virtude da pouca elevação moral que nós temos. Por isso, nós vivemos neste conflito intenso, nessas provas, nessas expiações difíceis que o planeta está passando. Por quê? Porque nós não temos uma moral
formada, nós ainda estamos aprendendo. Mas eu sou uma pessoa de bem. Quando a gente fala em moral, a gente já pensa assim, em traição, em roubo, tá? Isso é moral. Mas nós falamos da moral interior, dos nossos vícios, né? Então nós temos que nos livrar desses vícios, tornando em virtudes. E ele diz assim, isso aqui eu vou ler na íntegra. Os habitantes da terra estão sujeitos a muitas dores e sofrimento, enquanto a coletividade humana deste planeta não se libertar de seus débitos passados e de determinadas imperfeições, não terá condições de alçar a categoria dos mundos mais ditosos. É por isso que os espíritos dizem coerentemente que a felicidade não é deste mundo. Nós já havíamos falado, uma vez que eu fiz uma exposição aqui, que falamos da reforma íntima, que enquanto a gente não se reformar, nosso planeta vai continuar a passar por essas provas e por essas expiações, não é? Então, o homem é sempre obreiro da sua própria infelicidade. Então, ele tem que se aproximar dos ensinamentos de Deus e praticá-los. Porque no momento, como esse autor nos disse, esse Cristiano Torch, que ele nos disse, no momento em que todos nós aprendermos a nos modificar moralmente, a transformar nossos vícios em virtudes, o planeta vai estar, como se diz, zen. Mesmo que meu vizinho more num palácio, eu more numa tapera, não vai ter mais inveja. Por quê? Porque nós já estamos limpos das coisas, dos sentimentos negativos. O homem é sempre quase obreiro da sua própria infelicidade. Nós é que causamos a nossa infelicidade. Por quê? Às vezes nós temos inveja, às vezes nós temos ciúme, nós somos impacientes, nós somos muito críticos, né? Nós somos intolerantes. Então, quando nós formos assim, nós vamos construir a nossa infelicidade. Nós temos ciúme, né? Então, quando nós começarmos a vencer esses obstáculos, nós vamos ser umas pessoas mais felizes. Não felizes ainda, mas mais felizes, tá? Diz, no que concerne à vida material, o homem será feliz se satisfizer com a posse do necessário. Hoje, nós só somos felizes, que dissemos que somos felizes, com a posse dos bens materiais. Imagina quando a gente vai trocar de carro, a euforia que a gente fica achando que aquilo vai resolver todos os nossos problemas. Quando a gente está reformando a casa, a gente fica numa euforia que parece que aquilo ali vai ser uma constante na nossa vida. Acabou a reforma, que a gente botou tudo no lugar, vem a mesmice. O carro deu 2 voltinhas, vem a mesmice. Então, nós temos de aprender a não nos envolver com esse sentimento de ambição, de querer mais. Temos que querer mais a nossa reforma. Muitos males deste mundo acontecem em razão das necessidades artificiais que o homem cria para si, que eu falei ainda há pouco. A inveja, a querer estar acima do outro, desejar o que o outro tem. Isso poupa, isso traz muitos desenganos na nossa vida. Ele diz, nós também devemos tomar cuidado não só com as coisas materiais, mas com aquelas coisas que a gente não vê, mas sente. Por quê? Porque o espírito do mal, ele se sobrepuja a tímido. Então, como é que ele vai fazer isso? Você não enxerga, não sente? Sente sim. Às vezes, por uma coisa tão banal, tão pequenininha, dá, como se diz, uma confusão enorme na casa da gente. Por quê? Porque aquela raiva que a gente estava naquele momento, a gente foi se encolorizando, abrindo mais espaço, e os obsessores raivosos, coléricos, se apossam da gente. Aí, como o nosso espírito é mais tímido, acha que está sendo ajudado e fica mais bravo ainda. Então, nós também temos de cuidar com o nosso pensamento. Quando vier um pensamento de raiva, de inveja, de ódio, de ciúme, oba, por que eu estou sentindo isso? Não está certo. Faça uma oração,
dá uma caminhadinha, toma água, toma um banho, e os obsessores não vão ter oportunidades. Aí ele diz uma outra coisa muito interessante para o momento que nós estamos passando. Podemos fazer a nossa parte onde estivermos, independente da nossa profissão. Por mais simples que seja, aqueles, por exemplo, que têm vocação para o trabalho na política, que sejam bons políticos. E nós, mesmo não sendo políticos, nós devemos nos politizar. O que é politizar? Não é escolher partido, é tomar conhecimento da proposta, é tomar conhecimento do que ele já fez, se é que ele já esteve lá no poder. Isso é politizar. Não é cair numa briga contra, eu vou votar nele porque vou. Não. Nós vamos e devemos nos politizar, é conhecer a trajetória daquele que está querendo exercer um cargo que vai decidir por nós 4 anos ou mais, né? Dependendo do que o povo decide. Então, ele diz, nós devemos nos politizar, tornando-nos bons cidadãos e aprendendo a escolher os melhores políticos, sem esquecer de dar o próprio exemplo, a começar no nosso lar. Então, não é só escolher, nós temos que ter exemplo dentro da nossa casa para que possamos escolher, como se diz, com seriedade, com o pé no chão. Então, politizar não é tomar partido. Politizar é conhecer a trajetória daquela pessoa que a gente vai escolher para ser eleito a algum cargo. Isso não sou eu que digo, é este Cristiano Torchi, né? E que é um estudo das obras básicas. Contudo, não é só no aspecto moral que o homem é culpado de seus sofrimentos, até porque isso algumas vezes independe da sua vontade. Isso é mesmo, né? Tantas vezes vem o sofrimento que a gente não esperava. Independe da gente, da nossa vontade. Então, aí, nós devemos começar a entender a diferença entre prova e expiação. Provas são aquelas que nós podemos resolver. Até fiz um resuminho que eu peguei na palestra da Edna, que ela fez essa semana passada, que ela diz assim, que são provas, são as escolhas para o nosso adiantamento. Então, as provas são as escolhas para o nosso adiantamento. Por exemplo, eu escolho a partir de hoje não fumar mais. É uma escolha que eu estou fazendo, é uma prova que eu estou me condicionando para eu melhorar. Eu vou melhorar da minha saúde, não vou correr mais o risco de ter um câncer de pulmão e vou ainda assumir um compromisso comigo. Isso são provas. Eu também escolho algumas provas quando eu estou do lado de lá. Provas assim, como eu quero ir para reencarnar, mas como eu fui fumante em outras encarnações, eu quero voltar com dificuldade de respirar. Foi um pedido dele, é uma prova, porque se ele fizer um tratamento certinho, ele vai voltar a ter um pulmão quase normal. E isto eu digo, eu nunca fumei nessa encarnação. Eu sou de uma família, dos dois lados, não fumantes. E eu sou uma pessoa que faço 4 vezes ao dia bombinha. Mas por quê? Eu fiquei revoltada quando eu passei por isso, que eu comecei. Mas por quê? Aprendendo a doutrina, provavelmente em outra época eu fumava tudo que via pela minha frente. Né? Porque meu pulmão está todo, como se diz, pretinho. Né? Não tem assim, se tiver uma manchinha, é pouca coisa, ou tudo branco. Como é que é? Tudo branquinho? O pulmão? Quando é bom? Ou é escuro? Os dois? Tá, é os dois. Então, meu pulmão é o pior que tem. Né? Tinha, porque eu agora, há bons anos, faço esse tratamento. Né? Já respiro normal, já aboli uma das 3 bombinhas, só tenho 2. Então, é isso. Isso aí foi uma prova que eu pedi lá em cima para vir e que me causou revolta aqui. Mas como eu estava na casa espírita, eu até ria, né? Eu nunca fumei, mas aprendi aqui que eu sempre fumei. E o que são expiações?
São experiências obrigatórias por termos utilizado o nosso livre-arbítrio, cometendo graves equívocos que podem ter envolvido os terceiros, imposto pela justiça divina. Aquele que comete um suicídio, ele vai ter expiação, e não prova, porque ele vai vir com sequela. Aquele que fuma, que é um desesperado, ele vai vir com sequela. Aquele que bebe tudo que vê pela frente, ele vem com uma cirrose. Mesmo que ele não beba nada nessa existência, ele vai ter uma cirrose. Então, observe que a expiação é uma consequência de tudo que a gente fez aqui que não devia ser feito. Então, por isso, nós temos de cuidar muito quando a gente envereda para esse tipo de vício. As pessoas que fazem uso de drogas, meu Deus, além de sofrer, além da conta aqui no nosso planeta, ainda quando desencarnam, é um suplício. Então, Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Jesus claramente se referia à vida futura. E agora, diz assim, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral, para cada ação há uma reação igual e em sentido contrário. É a lei do retorno, também conhecido como karma entre os hindus. Então, vejo bem, tudo que a gente fizer de bom ou de ruim, retorna. O de bom retorna sendo melhor ainda, né? E o ruim sendo pior ainda, porque a gente não está preparado. Não é a religião professada que salva. Não é. Qualquer religião, a espírita, a católica, a quadrangular, a Assembleia de Deus e tem outras, não é ela que nos salva. O que nos salva somos nós mesmos com as nossas mudanças de hábito. Agora, a doutrina espírita, ela é de grande valia, porque ela nos faz entender que a vida que é uma só e é eterna, que ela é permeada de existência. E a cada vez que eu volto, hoje nós estamos numa existência. E se a gente procurar fazer o melhor, nós vamos quitando débitos de existências passadas. Né? Ela esclarece isso. Mas não é nenhuma religião que faz a gente ser bom ou ser mal. Somos nós mesmos e só que a nossa doutrina traz esse esclarecimento. No fato, quando a gente já absorve e tem a clareza de que a vida é uma só, permeada de existência, a gente já começa a se policiar. Não é? Que a vida não acaba com o corpo de carne, ao contrário, acaba aquela encarnação. Mas o nosso espírito volta para a vida dele, ainda respondendo por todas as ações ruins que a gente fez aqui. Né? Não basta apenas ao espírito arrependimento dos erros cometidos. Ele ainda terá de expiar e reparar as faltas. Já na vida presente, podemos iniciar os resgates de nossas faltas. Então, nós não vamos esperar desencarnar para começar a expiar as nossas faltas, apagar as nossas faltas. Nós já vamos começar aqui. Problema de saúde, problema na família, problema no trabalho, mal-estar constante, irritação constante, né? Então, nós vamos começar aqui. Então, por isso é interessante que a gente tome muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E para encerrar, ele diz assim, em síntese de tudo o que vimos, a justiça divina pode ser resumida em 3 princípios. Tudo que nós falamos até agora, eu digo nós porque a gente nunca está só, ele resume em três frases, em 3 objetivos. O sofrimento é inerente à imperfeição do espírito em aprendizado. Então, nós já trouxemos conosco, só pelo fato de habitarmos no planeta Terra, a imperfeição. Mas nós temos que aprender a corrigir esta imperfeição. B. Toda falta promanada da imperfeição traz consigo a natural e inevitável corrigenda. Tudo que nós fizermos de ruim
nós temos que corrigir. Se não nesta encarnação, vai ser no outro lado, no mundo espiritual, ou na próxima reencarnação. A gente tem que quitar. É pior do que banco. Temos que pagar. Tá? Então diz, e a gente mesmo é que vai passar por essa corrigenda. E para encerrar, ele diz, C, todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, associada ao trabalho redentor, assegurando assim a sua felicidade futura. Então, a nossa felicidade está nas nossas mãos. É a felicidade moral. É claro, aquele que está desempregado, claro que não vai conseguir essa felicidade. Vai ficar desnorteado. Mas não precisa também, como dizem por aí, ficar numa revolta só e chutar o balde. Não, não precisa. É ter pensamento positivo, não desanimar e continuar lutando. Lá em casa está tudo ruim, a minha família está um para cá, outro para lá. Vamos tentar encontrar o eixo. Então, essa seria a mensagem de hoje. Que nós pensemos sempre na causa e efeito. Lembramos sempre deste caso que Divaldo contou em 2007, no mês 8. Tá? Então, que a paz do nosso amado Mestre esteja conosco e obrigada pela atenção. Então vamos mais uma vez nesse momento silenciar os nossos pensamentos. Pai, vida, bondade, amado Mestre Jesus, divino amigo, queremos te pedir que aonde haja dor e sofrimento, que a tua luz se faça sentir. Olhai por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte. Senhor, compaixão e misericórdia de todos aqueles que estão sofrendo, sejam dores físicas, espirituais ou morais. Aqueles que se encontram na solidão, que perderam a fé e a esperança, reergue-os para a luta, Senhor. Amado Mestre Jesus, queremos te pedir por toda a humanidade que sofre. Abençoa o planeta Terra. Abençoa todas as nações, todo o teu povo. Abençoa, amado Mestre Jesus, todos os lares, todas as famílias do mundo inteiro, os nossos familiares, onde quer que se encontre, aqueles que são motivo de nossas preocupações, nossas aflições. Te convidamos, amado Mestre Jesus, para entrar em nossos lares, dos nossos familiares. Nos acompanha através do nosso pensamento. Que seja levada a tua luz para com todos aqueles que lá estão. Amado Mestre, queremos te pedir, ainda mais uma vez e sempre, por todos aqueles que estão sofrendo as consequências da guerra, do desamor, da violência, das tragédias, dos conflitos. Compaixão, Senhor, por todos aqueles que promovem o sofrimento. Mas também te pedimos por todos aqueles que estão a serviço do bem, sejam encarnados ou desencarnados, onde quer que se encontre, que cada vez mais possam sentir fortalecidos na fé, na coragem, na prática da caridade para com todos. Te pedimos por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a tua palavra, os teus ensinamentos,
pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, a tua casa, por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, aqueles que se encontram aqui fora dessa casa, mas que nos ouvem, que têm a permissão para nos escutar, que acompanharam a mensagem da noite, que possam ter sido tocados em seus corações e entender que vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por vós, que possam eles se dobrar diante de vós, amado Mestre Jesus. Senhor, também queremos te pedir por todos os nossos irmãos que aqui se encontram desencarnados, que todos, ao deixar esse recinto, ao retornar aos seus lares, que sejamos acompanhados dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores amados, que possam todos os nossos irmãos necessitar de ajuda permanecer aqui na casa para receber ajuda, o auxílio do alto. E pelos nossos entes queridos, nós também te pedimos, e a nossa gratidão a eles, a nossa saudade, o nosso respeito, o nosso carinho, e a nossa prece. Jesus anda conosco, conosco Jesus está, nós temos Jesus por nós, contra nós ninguém será. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos ajude a ser verdadeiros cristãos. Fortaleça os nossos anjos de guarda. Dê saúde, paz, proteção para nós, para os nossos familiares, para todos aqueles que trazem em nossos corações, nossos pensamentos, para toda a humanidade. Jesus anda sempre conosco por toda a eternidade. Jesus, tu és nosso amigo, e um amigo não pode faltar. Nos momentos difíceis da vida, estás sempre a nos amparar. Com esta prece, com os nossos corações em gratidão, te pedimos a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigada a todos e boa noite a todos. Um beijo no coração de todos e um grande abraço.